Oi gente, tudo bem? A conversa do PH de hoje em regime de confinamento domiciliar é para trazer luz e esperança com boas notícias que nem sempre aparecem nos meios de comunicação, mas que a pandemia de coronavírus ela traz sim algumas boas notícias para que a gente possa ter um alento e esperar que no curto e médio prazo a situação seja resolvida no Brasil e no mundo. E logicamente que essas boas notícias do vídeo que eu vou colocar aqui não devem servir para que a gente reduza as medidas protetivas que estão sendo adotadas. Nós já mostramos em vídeos anteriores que essas medidas são necessárias para evitar uma sobrecarga no sistema de saúde e evitar o colapso no sistema de saúde, coisa que iria aumentar o índice de mortalidade dessa virose. Mas uma primeira boa notícia, na minha concepção, é que eu me lembro que lá na década de 80, quando apareceram os primeiros casos de uma doença que causava imunodeficiência adquirida, fazendo com que infecções oportunistas matassem as pessoas, a ciência levou aproximadamente 2 anos para associar essa nova doença a um vírus que foi chamado de HIV. Lá nos anos 2000, quando apareceu uma doença respiratória aguda grave, a SARS, a ciência levou aproximadamente 5 meses para associar essa doença a um coronavírus. No atual caso, a ciência, entre os primeiros casos identificados em Wuhan e a identificação do coronavírus associado a esses casos, levou aproximadamente 3 semanas, mostrando uma rapidez muito grande na identificação. Hoje os cientistas já sabem que o atual vírus, o SARS-CoV-2, ele é da mesma família do coronavírus anterior, que lá na década de 2000 causou os primeiros casos de SARS, já identificou o genoma desse vírus e já se sabe muita coisa em relação a esse vírus que causa a doença Covid-19. Nesse caso, já foram publicados de lá para cá, de dezembro de 2019 para cá, quase 200 artigos científicos em periódicos internacionais relatando mecanismos de transmissão, mecanismos de prevenção, resposta imunológica ao patógeno e, inclusive, estão sendo já testados no mundo cerca de 80 ensaios clínicos de medidas ambulatoriais e hospitalares para controlar a infecção uma vez que ela está instalada no paciente. Há inclusive teste de medicamentos que aliviam os sintomas e há 8 grupos de pesquisa, inclusive um aqui no Brasil, liderado pelo pesquisador Jorge Khalil, que buscam uma vacina. Há inclusive já teste de vacina em humanos na China. Então essas são as boas notícias que eu coloco em primeiro plano, que a ciência está dando uma resposta e uma resposta rápida à pandemia de coronavírus, apontando possíveis alternativas. Vários grupos no mundo trabalham em regime de colaboração e quero crer que essa primeira notícia nos traz um alento de esperança que no curto e médio prazo nós teremos uma solução dada pela ciência numa época em que está todo mundo realmente apreensivo com essa pandemia. Eu acho que uma segunda boa notícia é o fato de que essa resposta rápida que a ciência deu já fez com que, num curto espaço de tempo, nós tenhamos evoluído para testes rápidos de diagnóstico. Hoje já existem kits que, com aproximadamente 5 minutos, já dão o resultado se a pessoa tem ou não a doença, e isso é muito importante no controle epidemiológico. O próprio Ministério da Saúde no Brasil anunciou que está importando 10 milhões de kits como esse para fazer um mapeamento mais preciso das pessoas que têm ou não têm a Covid-19. Outro ponto muito importante que eu destaco é que as experiências acumuladas na China ao longo de pouco mais de 3 meses no combate à Covid-19 apontam para que as medidas austeras de restrição e locomoção das pessoas têm surtido um bom efeito. Há 3 dias atrás que a China não revela transmissão local. Hoje, isso foi um pouco rompido, né? Apareceram 46 casos novos locais. Mas a China conseguiu manter 72 horas uma população de 1,5 bilhão de pessoas sem nenhum novo caso local de transmissão. Isso aponta para que as medidas restritivas, austeras, surtem realmente um bom efeito.
Outra boa notícia que eu acho que a gente deva enaltecer é o fato de que, em que pese esse vírus ter uma taxa de transmissão muito alta, ele se transmite muito rapidamente, se propaga com uma facilidade muito grande, a sua taxa de mortalidade não é das maiores. Em relação ao próprio coronavírus da SARS-1, lá nos anos 2000, esse vírus tem cerca de 6 vezes uma taxa de mortalidade menor. É bom lembrar também que muitas pessoas a essa altura no mundo têm a Covid-19, mas não manifestam os sintomas. São portadores assintomáticos. Outros manifestam sintomas leves. E as estatísticas também apontam para que 80% das pessoas, ou seja, 8 em cada 10 pessoas que contraem a Covid-19 vão estar nessa situação, ou num quadro assintomático ou num quadro sintomático leve. Isso mostra, inclusive, de que as estatísticas de mortalidade podem, inclusive, estar superestimadas, uma vez que muitas pessoas que atualmente podem estar com a Covid-19 não estão entrando no cálculo da mortalidade. Com isso, o índice de mortalidade pode até ser menor do que o que está sendo divulgado pela imprensa. Então, como eu disse, há muitas notícias boas que a gente deve se abraçar com essas notícias boas para até aumentar o nosso ânimo em momento que nós estamos confinados com nossas famílias dentro de nossas residências. Essas medidas de contenção, essas medidas protetivas radicais, elas são necessárias para evitar uma superlotação, uma procura exagerada pelo sistema de saúde e evitar assim o seu colapso, mas eu acho que há sim muita coisa boa, principalmente vinda da ciência, que está dando uma resposta rápida a essa pandemia global de uma doença que está realmente colocando as pessoas num certo estado de pânico. Repito, nós não devemos diminuir a intensidade com a qual as medidas protetivas estão sendo adotadas, mas há sim notícias boas vindas e que muitas vezes não são divulgadas. Então esse era o comentário da conversa do PH de hoje. Vamos seguir adiante, nos protegendo e até a próxima.